o peso da tua glória, Senhor, venha trazer agora na vida dos meus irmãos que adentraram nessa casa nessa noite. Senhor, trazendo, Senhor, saúde, Pai, na vida deles. Trazendo agora, ó Deus, Senhor, avivamento. Trazendo agora um renovo espiritual. Trazendo agora, Senhor, esperança. Deus querido, aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, renova agora a esperança, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que haja, Senhor, libertação, que haja alinhamento, que haja um mover profético nesta noite, Pai. Senhor, porque há um peso da tua glória nesse ambiente, há um peso da tua glória nesse lugar, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor já contemplou a muitos com milagres, com curas, Deus querido, e que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Pai, nessa noite, Senhor, eu me diminuo, Senhor, ainda mais na tua presença, porque sou pó e barro, não sou nada. Deus, mas eu quero, Senhor, ser um instrumento, um canal do Senhor para esse povo nessa noite. Que o Senhor fale ao meu coração e eu venha ser apenas, ó Deus, o condutor da tua voz. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, as revelações desta palavra que nós vamos, Senhor, meditar nessa noite. E que o teu Espírito tenha liberdade para operar a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. O texto que nós vamos ler nessa noite está lá em 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 19. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. A versão que eu leio nessa noite é Almeida, revista e corrigida. Uma Bíblia que eu ganhei da nossa irmã Wagneia. Bíblia, gostei da Bíblia. Presentaço. Aqui diz assim, no subtítulo: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre o Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me, peço-te, aqui o éfode.
E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor? E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, guiou, e eis que estava espalhado sobre toda a face e de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas também, desde o despojo até tudo quanto tinham tomado. Tudo Davi retornou a trazer. Aleluia! Glórias a Deus. Eu sugeri um tema para esse texto. E o tema, na verdade, é uma pergunta, para nos fazer refletir nessa noite. Por que a família é o alvo do inimigo? Se nós for analisar a Bíblia, fazer uma linha de tempo, nós vamos perceber na história que, de certa forma, o inimigo sempre arrumou estratégias para se levantar contra a primeira instituição que Deus formou lá no Jardim do Éden, que é a família. E nós conseguimos ver também que toda a estrutura de uma sociedade forte tem como base uma família ajustada. E é evidente também que a igreja, ela só é forte, só é poderosa, porque ela traz esse conceito de família. Uma família bem ajustada, ela é a base da sociedade, de uma sociedade forte. E ela é a base de uma igreja pujante. E o inimigo, ele atenta contra a família de todas as formas, de todos os jeitos. Ele tenta destruir, ele tenta desestruturar as famílias. E nós precisamos estarmos muito atentos a todo movimento que o diabo faz para tentar roubar, destruir e matar a nossa família.
palavra de Deus fala que é bom ser dois. Porque quando somos dois, quando um cansa, quando um cai, o outro levanta. E nós podemos perceber isso nitidamente na igreja. Às vezes a esposa está um pouco mais fraca, e nesse momento o marido se faz forte. Às vezes o esposo está fraco, às vezes deixa de congregar, vem esporadicamente na igreja, mas nesse momento Deus levanta a esposa como uma coluna. Porque precisa de alguém estar com disposição para não deixar o inimigo sulapar, destruir, arruinar a nossa família. Precisamos nos levantar, precisamos ser fortes e precisamos ser intencional quando se trata da nossa família. Nós vemos aqui no texto, o rei Davi, ele sai para uma guerra. Agora imagina, ele estava indo para empreender uma guerra poderosa, uma guerra muito forte contra os filhos de Israel, porque naquele tempo, Davi, ele era fugitivo de Israel, porque o seu rei, o rei Saul, queria o matar. E ele se abriga na terra dos filisteus, uma cidade chamada Ziclag. E Davi agora, como servo do rei Aquis, rei dos filisteus, aonde o rei Aquis tinha uma guerra, ele precisava estar lá para servir o rei Aquis. Mas Deus, ele tem um escape para nós, mesmo quando estamos em uma situação que parece não ter saída. Eu acredito que o coração de Davi, ele não tinha nenhuma satisfação de empreender uma guerra contra o rei Saul, contra o Israel, contra a terra dele, contra a pátria dele, contra o povo dele. Davi teve oportunidades de acabar com a vida do rei Saul. Ele mesmo teve essa oportunidade quando ele vai lá e corta somente um pedaço da orla do vestido desse rei. E ele não se atreve a lançar contra a vida de um ungido de Deus. Porque por mais rejeitado que era Saul, ele foi ungido de Deus. E Davi teve esse entendimento. Então eu acredito que Davi estava indo para aquela batalha com o coração ferido. Só que quando ele chega lá, Deus muda tudo. Porque Deus coloca uma desconfiança no coração dos príncipes dos filisteus. E os príncipes dos filisteus, ele vem até o rei Aquis e fala: olha, não manda esse cara conosco. Esse cara vai nos trair. Na hora que chegar lá, ao invés dele guerrear contra o povo dele, ele vai guerrear contra nós. E o rei Davi já era muito popular. O rei Davi já era muito famoso. Aquela frase das batalhas, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, já era conhecida de toda a terra. Inclusive os príncipes filisteus citam isso aqui nessa passagem. E a providência de Deus para salvar as famílias. Deus criou essa providência, essa estratégia, para que os filisteus não confiassem para ele não ir para a guerra. E quando ele volta para casa, agora ele encontra a sua cidade, onde estavam as suas mulheres e os seus filhos. Tudo queimado, tudo destruído. Se ele estivesse lá guerreando, talvez não tinha mais tempo e condições para reaver. Mas como Deus sabe todas as coisas, Deus providenciou para que eles voltassem. Só que quando ele chega, que vê o caos, a grande maioria tem uma reação diante do caos. E a reação é de desespero. Nós vemos na palavra que todos eles se desesperaram e plantearam
choraram até não ter mais força para chorar. E qual que é a diferença dos vencedores e dos perdedores nesse momento de caos total? O caos é geral e é igual para todos. Agora, como eu vou reagir a esse caos é que vai me diferenciar se eu sou vencedor ou se eu sou perdedor. Porque a grande maioria das pessoas enfrente um caos, ela tende a buscar culpados. Ela tende a querer culpar alguém, a querer jogar a responsabilidade do caos para alguém. Ninguém quer assumir esse caos. Ninguém quer assumir a responsabilidade de restaurar essa situação arruinada. Por isso, a grande maioria, ao invés de pensar em uma solução, pensaram de se tornar esse caos pior ainda, querendo apedrejar o seu próprio líder. E muitas vezes isso tem acontecido lá na tua casa. Muitas vezes isso tem acontecido com os teus vizinhos, com pessoas próximas a você, pessoas que estão vivendo caos e não encontram uma saída e ainda conseguem arruinar mais ainda a situação em meio ao caos. Porque ao invés de buscar uma solução, vai buscar culpar alguém, vai buscar condenar alguém, vai buscar a jogar responsabilidade, transferir responsabilidades. Mas Deus nessa noite está nos falando que Ele tem a solução. Aleluia. Para qualquer caos que você esteja vivendo na tua vida. Pastor, não tem mais jeito. Tem jeito. Porque você não está servindo qualquer Deus. Você não está servindo deuses de madeira, nem de bronze, nem de metal, nem de pedra, de barro. Você está servindo um Deus verdadeiro. E esse Deus, Ele é chamado como Deus do impossível. Aleluia. O Deus que tudo pode. Aleluia. Irmãos, no meio do caos, quem pode estar de pé e forte, vendo um filho no caminho da morte, vendo um próprio filho se afundando nas drogas. Qual é o pai, qual é a mãe que vai estar forte, feliz, realizado, com o caos batendo a tua porta? Qual é o pai de família que vai estar feliz, vendo um de seus filhos caminhando para um caminho que não tem volta, aos olhos naturais? Qual é o marido, o esposo, que vai se sentir feliz, realizado, vendo a sua própria esposa com uma enfermidade que aos olhos humanos e naturais não existe cura? Quem é a mãe que vai estar feliz e realizada, vendo o seu filho, a sua filha, à beira do precipício? Qual é a esposa que vai estar feliz, forte, realizada, vendo o teu esposo na orgia, na bebedeira, fazendo tudo o que os princípios bíblicos condenam? Não existe alegria nisso. Não existe prazer em nenhuma dessas situações. Agora,
a nossa atitude, como nós vamos reagir a tudo isso, é o que vai nos destacar como vencedores ou como perdedores. Nós precisamos entender uma única coisa: o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos um Deus que ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora nós vemos ali só destruição. A cidade está destruída, queimada ao fogo, e eles olham em volta, não vê ninguém morto. Mas eles não conseguem encontrar suas mulheres, os seus filhos foram levados. O que passaram na cabeça desses homens? Sabendo como era o costume, a cultura de antigamente, ele pegava essas mulheres, faziam delas prostitutas, dos filhos faziam de escravos. Era difícil, irmãos, para um pai e uma mãe conceber que isso tinha acontecido na ausência deles. E agora eles querem culpar Davi. Mas Davi, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele manda buscar o éfode. E ele vai consultar aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Então, no meio do seu caos, você precisa se levantar. Não importa se estão te acusando, se estão te atacando, se querem te condenar, você precisa buscar auxílio nele. Aleluia. Não adianta ligar para o vizinho, não adianta ligar para a amiga, para o amigo. Ei, faz uma ligação direta lá dentro do seu quarto. Uma ligação direta para o céu. Fale com Deus. Aleluia, Ele tem a solução. Existe uma guerra que Deus, Ele tem prazer em ver você guerrear. É quando você se levanta para guerrear em favor da tua família. Aleluia. Quando você se levanta para guerrear em favor da tua família, eu vejo Deus se levantando no trono, com prazer naquela guerra. Ei, e há uma guerra que a vitória é garantida, é essa. Essa guerra, a vitória é garantida. Aleluia. Nesse tanto tempo de crente que eu tenho, eu já vi tantos testemunhos. Irmão, hoje, o casamento virou algo banal. Parece que quando você casa, você já traz junto com você uma palavrinha chamada divórcio. Qualquer coisa que dá errado, eu apresento para o outro, ó. Tem essa opção aqui. Mas eu vi a minha mãe na fé. Uma mulher forte. Uma mulher guerreira. Essa mulher pegou eu com 5 anos de idade. Colocava na garupa de uma bicicleta. A filha dela colocava a minha irmã na garupa da sua bicicleta. E nós 4 íamos. Elas pedalavam 15 km na estrada de chão, barro, para nós ir para o culto, adorar o Senhor. Meus pais não queriam nem saber de igreja, irmãos. Meu pai gostava de tomar uma birita, tocar uma viola, um violão. E minha mãe acompanhava ele. E nós acompanhamos esses nossos vizinhos para a igreja, desde criança. Às vezes hoje seu vizinho quer vir para a igreja, o seu carro tem espaço para trazer e você não abre a boca para oferecer uma carona para um filho, para uma criança. E às vezes uma atitude dessa salva toda uma família. Então, e nós íamos para a igreja. E essa mulher tinha um esposo endemoniado. Ele bebia, ficava usado por Satanás. Irmãos, ele comia o copo de vidro. Aliás, o diabo comia na boca dele.
Um pernambucano, coração duro, carrasco. O dia que ele estava capa virada, aquele homem colocava essa mulher com filho e tudo para ir dormir no mato. No mato, literalmente. Eu estou falando que nós estávamos acampados na Gleba Coqueiral, município de Nobres. Tudo barraquinho de pau a pique, divisória de palha de coco babaçu, cobertura de coco babaçu. Tinha que dormir no mato, literalmente. Porque o marido estava endemoniado. E foram anos e anos. Muitas pessoas falavam, Neve, era irmã Neve o nome dela, larga esse homem. Ela falava, não, Jesus vai libertar ele. Jesus vai libertar ele. Hoje ele é presbítero na casa do Senhor, homem de Deus. Há muito tempo ele veio para a igreja. Mas ela precisou pagar um preço, ela precisou se levantar como coluna e resistir o diabo. Porque a palavra diz, resista o diabo e ele, fugirá de vós. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, no meio do caos, a nos levantar como Davi se levantou. E Davi se levantou e diz, traz o éfode. O éfode era um instrumento onde o sacerdote usava para falar com Deus, para buscar uma resposta em Deus. E ele busca uma resposta. Ele fala, Deus, se nós irmos atrás dos amalequitas, nós vamos alcançá-los? Deus falou, vai alcançar. Nós vamos prevalecer contra eles e trazer de volta a nossa família? Deus falou, está garantido. Se você tiver disposição para lutar, eu garanto a vitória. Aleluia. Você não entendeu? Se você tiver disposição para lutar, Deus já garantiu a vitória na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas primeiro você precisa ter disposição para lutar. Aleluia! Porque se você for o primeiro a jogar tudo para o alto, a não querer saber de nada, irmãos, aí como que vai acontecer um milagre na tua casa? Eu quero que você entenda, por mais difícil que esteja. Talvez você está falando, pastor, é muito fácil o senhor estar falando algo aí, porque o senhor não conhece a minha realidade, o senhor não conhece a realidade dos meus filhos, o senhor não sabe o emaranhado que está, a profundidade desse poço. Eu quero dizer para você somente uma palavra que eu tenho dito nesse altar, e eu não canso de repetir, porque é uma verdade de Deus. Ei, Deus não tem lata de lixo no céu, não existe descarte para Ele. E por que você tem desistido? Aleluia. Não desista. Se tem fôlego, tem jeito. Aleluia. Eu orei muitos anos. Muitos anos. E aí, às vezes a gente deixa Deus de lado e fala, agora eu vou dar um jeito, porque eu sou inteligente. E eu tenho uma estratégia poderosa. E eu vou ganhar meus pais para Jesus. Oh, meu Deus do céu. Pensa no quanto eu fui, irmãos, com aquele ímpeto, com aquela vontade de trazer meus pais para Jesus. E voltava com a decepção maior ainda. Porque o que acontece? Eu daqui organizava tudo lá e tal, aí arrumava agenda, e aí eu vou pregar na igreja tal. Aí eu chegava lá, mãe, pai, eu vou pregar na igreja tal, gostaria que vocês fossem. Irmãos, preparava aquela palavra evangelística. Quem disse que eles iam lá, pisava pelo menos no pé lá. E eu olhava assim, vida se rendendo aos pés do Senhor, e eu aqui no altar, feliz por aquelas vidas, mas falava, por que, Senhor, meu pai e minha mãe não estão aqui?
Se eles estivessem aqui, eles também poderiam estar entregando a vida ao Senhor. E um dia Deus falou comigo: filho, cuida do meu reino, que a sua família cuido eu. Aí eu entendi. Aí eu descansei, não parei de orar, mas descansei. Porque não há nada, irmãos, entenda, não há nada que resiste à oração. Não existe nada que resiste à oração. Repete aí, não há nada que resiste o poder da oração. Nada. Não existe muralha grande que não vai cair por terra. Aleluia. Continuei só orando. Quando foi um dia, minha mãe veio visitar em casa. Eu morava no 15 de maio, para onde eu retornei. E nós conversamos normalmente ali e tal. Uma conversa gostosa. E daqui a pouco o Espírito Santo foi tomando as direções da nossa conversa. Daqui a pouco ela estava chorando. Daqui a pouco ela estava se entregando a vida a Jesus. Ela voltou para a cidade dela, começou a congregar numa igreja. Não era muito o que ela esperava. E ela foi para uma igreja que ela tinha falado para mim que não aceitava Jesus só porque ela não ia congregar naquela igreja. E ela acabou indo para lá. E foi uma grande bênção. Minha mãe falava: meu filho, você sabe que lá eu tenho que usar saião. Não posso pintar o meu cabelo. E eu não consigo mais ficar sem pintar o meu cabelo e sem usar minhas calças. Eu falei: mamãe, a senhora está me dizendo que a senhora vai queimar no fogo do inferno, porque não pode pintar o cabelo e usar saia. Tantas igrejas que você pode pintar o cabelo e usar saia. Aí ela falou: e é mesmo? Então eu vou congregar na igreja tal. Eu falei: vai lá. Chegou lá, irmãos, não se adaptou. Aí foi para a igreja que não podia usar calça e nem pintar o cabelo. Aí as irmãs ajeitou um monte de saia lá para ela e tal. Daqui a pouco ela já não estava usando mais as calças. Mas o meu cabelo eu não paro de pintar. Aí, não vou falar o nome da igreja aqui, mas todo mundo já vai saber. Uma igreja que de vez em quando os pastores mudam, né? Tira um pastor do lugar. Aí veio um pastor para lá, um pastor muito sábio, homem de Deus, foi visitar os irmãos que ela era tida como nova convertida, porque não tinha batizado. Então foi lá visitar ela. Por que a irmã não batizou ainda? Pastor, meu cabelo, né? Sabe como é? Eu vou fazer a compra, eu já faço um estoque de tinta. Aí o pastor falou: você está me dizendo que você não batizou ainda porque você não quer parar de pintar o cabelo? Ela falou: não, vamos batizar. Se o Espírito Santo te convencer de não pintar o cabelo, tu não pinta. Se não te convencer, continua pintando. Aí no dia do batismo dela eu fui lá. Aí o pastor ainda me deu as honras de orar pelos batizando. Ela desceu as águas do batismo. O Espírito Santo incomodou ela, nunca mais ela pintou o cabelo. Está lá, servindo e adorando ao Senhor. Pastor, é proibido pintar o cabelo? Lógico que não. Mas se eu estou numa igreja, entenda, eu estou numa igreja que o estatuto da igreja fala que eu não posso fazer, aí nós temos que entender a questão daquilo que é ligado no céu, na terra é ligado no céu. Se eu estou debaixo de uma cobertura que me orienta a algo, e eu faço o contrário, eu estou em pecado de desobediência. E aí o Espírito Santo, para não te deixar em pecado de desobediência, o Espírito Santo vira religioso nessa hora. Que é religião. Mas o Espírito Santo vai lá e te convence. Para você estar o quê? Alinhado. Glória a Deus. E esse gigante caiu por terra. Irmãos, anos de oração. Eu desci as águas em 96. A minha mãe veio para Jesus em 2011. E aí? Você tem perseverado na oração? Ou você é aquele que
Só foi lá e orou, não fez, não vai mais dar certo, porque eu já orei, já pedi, não aconteceu. Ei, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Qual é o meu papel? É perseverar na oração. Até quando? Até Deus fazer. Até Deus cumprir. Até Deus resgatar. Até Deus libertar. Até Deus curar. Até Deus convencer do juízo, do pecado, da justiça. Até Deus fazer o milagre que eu estou pedindo, que eu estou esperando. Aleluia. É até Ele fazer, irmãos. Eu preciso estar confiante e firme. Davi busca a Deus e Deus fala: Davi, eu já estou nesse negócio contigo. Vai lá, porque a vitória já é sua. Você entende? Quando você se levanta para lutar pela tua família, para lutar pelos teus, Deus já garante a vitória. Aí, imagina, a palavra fala que Davi tinha ido com 600 homens. Ei, só os jovens que escaparam nos camelos dos amalequitas eram 400. Imagina que tamanho era esse exército dos amalequitas. Era grandioso, monstruoso. A maioria de nós, às vezes não nos levantamos para enfrentar os nossos inimigos, porque nós achamos que eles são muito numerosos, muito maior do que nós. Que nós não vamos conseguir, nós não vamos mesmo, irmão. Mas quem vai pelejar por nós é o Todo-Poderoso. É o Deus dos exércitos, é aquele que é o Deus da guerra. Aleluia! E aqueles homens foram. E a palavra, ela fala que no meio do caminho, 200 daqueles homens perderam a força de continuar a trajetória da luta pelas suas famílias. Existem muitas pessoas que estão perdendo a força de lutar pelos seus ideais, de lutar pelas suas famílias, de lutar pelos seus. Mas Deus nessa noite quer restaurar as tuas forças, quer reestabelecer a tua esperança, para você continuar caminhando, para você continuar perseguindo os inimigos que tentam atacar, que tentam roubar e matar aqueles a quem você ama. Deus nessa noite está trazendo uma unção de renovo sobre a tua vida. Aleluia. E Ele está te capacitando para a guerra. E essa guerra não é uma guerra contra carne nem sangue, é uma guerra espiritual. É uma guerra que você vai vencer lá dentro do teu quarto. Você vai vencer essa guerra de joelhos. Aleluia. Porque Deus está me falando que muitas pessoas aqui já perderam a força de orar, de clamar e buscar pelos seus. Mas nessa noite uma unção de restauração, uma unção de renovação, um renovo do alto está descendo sobre a tua vida agora. E você vai sair dessa noite, dessa casa, renovado, com toda a sua força restaurada, para continuar. Você não vai parar no meio do caminho. Aquele a quem você tem buscado, aquele a quem você tem se levantado para buscar, é precioso para você. Aleluia. E Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele já garantiu a vitória. Você só precisa estar de pé. Você só precisa continuar buscando. Você só precisa continuar perseguindo o inimigo. Aleluia. E nós vamos fazer isso como, pastor? Na oração. Nada resiste o poder da oração. Nada. Pastor, mas enfermidade resiste? Não resiste. O câncer resiste? Não resiste. As drogas,
as bebidas, não resiste a um Deus que liberta, a um Deus que cura, a um Deus que transforma. Aleluia. Coração de pedra, Deus transforma também. Deus transformou o coração do irmão Chico. O que eu vou duvidar do poder de Deus? Eu já presenciei tantas coisas, tantas maravilhas, tantos milagres nessa minha trajetória com Deus, que não tem como, irmãos, duvidar do poder de Deus. Foi por isso que quando nós recebemos um diagnóstico médico de que não teríamos a possibilidade de ter filhos, aquilo entrou por um ouvido e saiu por outro, porque eu preferi ficar com a voz de Deus do que ficar com a voz do médico, não desconsiderando todo o seu conhecimento científico, mas acima do conhecimento científico há um Deus que faz promessas e cumpre com as suas promessas. Aleluia. E um dia, aquele médico fala para mim e minha esposa dentro daquela sala: olha, vocês não podem ter filho. É melhor até evitar. Porque se caso acontecer, a possibilidade de perder nas primeiras semanas é 95%. E se nascer, que é o mínimo de chance que tem, vai nascer com problema. E nós saímos dali, minha esposa começou o tratamento. É um tratamento paliativo. Segundo o médico, era uma enfermidade que não tinha cura. Um tempo depois, eu estou lá no Paraná, junto com o pastor e missionário Roberto, e recebo uma ligação. E eu tinha acabado de cancelar a passagem de avião, que nós tínhamos comprado um carro para o pastor Roberto, e nós não tínhamos nem falado para ele que o carro era dele ainda, mas nós já ia vir no carro. Fomos lá no aeroporto, cancelamos as nossas passagens de avião. Minha esposa me liga: estou grávida. Meu Deus, eu queria vir de a pé, queria vir correndo. Sabe quando não tem mais lugar para você? Aquele Paraná daquele tamanho, não tinha lugar para mim mais ali. E aí nós viemos. Pastor Roberto, homem de Deus, não deixou eu vir dirigindo à noite, irmão. Eu vim pisando fundo naquele Santana. Chegou aqui, curtimos um pouco. Aconteceu uma situação na igreja em Tangará da Serra. O apóstolo me enviou para lá, vai lá resolver lá. Fui para lá, fiquei 2 semanas. Uma semana só orando, e a outra semana fomos agir. Quando tinha terminado tudo, eu recebo uma ligação de madrugada desesperadora. Minha esposa estava perdendo o neném, assim como o médico tinha falado. Parece que tirou o chão debaixo de nós. E aí a tristeza invadiu nossos corações, mais o dela ainda, porque a mulher que está carregando sente muito mais que o homem. Ela parou com o tratamento. E passou um tempo. Nós já morávamos aí em outra casa. De frente morava a diaconisa Doneide. E uma mãe faleceu e a família ia doar a criança. E a minha esposa estava lá e ficou sabendo e veio correndo lá em casa. Vamos lá adotar. Ela já tinha perdido a esperança de ter os nossos. E o Espírito Santo bradou dentro de mim: você não vai, porque eu vou dar filho das suas entranhas. E eu falei para ela: nós não vamos, porque primeiro Deus vai cumprir a promessa dele em nós, e você vai gerar filhos no seu ventre. E aí depois, se ele quiser doar, que nós doamos, nós vamos adotar quantos filhos Deus permitir. Ela ficou muito triste, calada, ficou moribunda por uns dias. Passou um tempo, a nossa bispa: filha, vai fazer o acompanhamento médico, você não pode ficar assim. Você vai ter problemas colaterais.
Aí fomos, pediu todos os exames de novo, que tinha parado já há um tempo, uns 8 meses. Quando leva os exames, o médico fala, não tem um problema. O quê? Vocês vão ter que fazer outros exames. Por quê? O laboratório, né, de confiança é o mesmo que nós fizemos da outra vez. Ele falou, mas o problema dela não tem cura e aqui não está constando mais nada. Eu falei, doutor, Deus curou a minha esposa. Ele falou, olha, eu não posso afirmar o que você está afirmando, eu tenho que defender a ciência. E na ciência diz que não tem cura. Eu falei, mas o meu Deus é o médico dos médicos. E para ele não há impossibilidade. Aleluia! E ele falou, se você assumir a responsabilidade, é contigo. Eu falei, é comigo. Passou um tempo depois, ela engravida. Luísa Radassa. Mais um tempo, engravida de novo. Sofia Emanuele. Amor, chega, nós estamos passando por um momento aí, né, financeiro. Toma um remedinho aí. E ela começou a tomar os remédios, prevenir. A Sofia, com 7 meses de vida, ela vai lá fazer um acompanhamento médico de rotina dela. A médica falou, não, mas você está com um bebezinho aí na barriga. Ela falou, não tem como, doutora. Eu estou amamentando ainda e eu estou tomando remédio. Não, mas tem. Aí está aí, Helena Vitória. Deus faz ou não faz? Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E nessa noite eu te desafio a você revisitar as promessas que Deus já lançou sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. O que Ele já falou, o que será os teus filhos, não é o que seria, é o que será. Pastor, mas hoje eles estão numa rota totalmente diferente de ser o que Deus falou que é que serei. Eles estão na rota certa de Deus pegar eles e trazer para o caminho. É você que precisa estar posicionado da maneira correta. Aleluia. O problema aqui não é os teus filhos, o problema não é o esposo, o problema não é a esposa, o problema é se você está na posição de um valente, de um guerreiro. Davi sabia que ele era insuficiente para reestabelecer a sua família, para resgatar a tua família. Por isso ele recorre a Deus. Quando ele recorre a Deus, Deus dá a garantia. A mesma coisa aconteceu com Josué. Josué está lá, diante daquela muralha grande em Jericó. E agora? E Deus fala, Josué, essa muralha aí não é contigo, é comigo. Faz somente o que eu vou te mandar fazer. E o resto eu vou garantir, Josué. Nós precisamos aprender isso, irmão, como cristão. Porque muitas vezes nós, como homens de Deus, nós agimos como se fossem homens do mundo. Nós não confiamos em Deus na totalidade. E aí nós vemos um problemão e achamos que é nós que temos que resolver na força do nosso braço, ou na nossa inteligência, no nosso intelecto. E não, quando você vem para Jesus, tudo na tua vida é Ele que vai conduzir. É Ele que vai resolver. Lembra dos pescadores? Aonde Jesus encontra Pedro, Tiago e João pescando no mar da Galileia. Os caras tinham toda a habilidade para pescar naquele mar. Eles eram empresários da pesca, tinham seus barcos, as suas redes. Eles conheciam aquele mar ou aquele lago de Genezaré como a palma de suas mãos. Quantas tempestades eles já não tinham passado ali naquele mar e eles tinham sobrevividos. Eles tinham administrado. Mas agora, Jesus está no barco. E Jesus está lá dormindo. E aquela tempestade que era corriqueira para eles bate contra eles. Mas agora eles não conseguem mais resolver. Por quê? Porque agora não é mais na força do braço. Agora não é mais na inteligência deles. Não é na habilidade deles. Agora há um Jesus lá que precisa governar sobre a vida deles. E aí quando eles veem que não tem jeito mais, depois de estarem fadigados, cansados, de tentar
tirar aquela água do barco, de tentar manter a navegação. Eles correm lá, Jesus, o Senhor não te cuida de que nós estamos perecendo. Aí Jesus vai lá com uma palavra, o vento cessa, o mar acalma, e tudo se faz bonança. Porque para ele só basta uma palavra. Aleluia. E você vai sair daqui nessa noite debaixo de uma palavra, e tudo vai se resolver. Na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge, tudo vai se resolver. Aleluia. Você só precisa estar posicionado em Deus. Aleluia. Os amalequitas vão ser aniquilados na tua vida. Os amalequitas aqui representam o inimigo. Não é um inimigo de carne e osso, é espiritual. E o espiritual eu combato espiritualmente. É na oração. Aleluia. Você pode perceber que só o fato de nós vir para cá 4:30 da tarde e levantar um clamor dentro da igreja até às 6 horas, algo já começou a mudar na minha vida, na minha casa. Começou a mudar no ambiente da igreja. Agora você imagina você fazendo isso dentro do teu quarto, dentro da tua casa. O diabo não vai resistir. Ele vai ter que... Porque a palavra de Deus fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como eu resisto o diabo, pastor? Na oração. Na oração. Pastor, mas eu jejum, irmãos, precisamos jejuar mesmo. Eu gosto de subir o monte. Eu gosto. É algo meu, mas a oração, ela é eficaz. Até porque o jejum sem oração, sem adoração, só é um método de emagrecimento, né? Ou de passar fome. Mas quando você é propositivo na oração, Deus move o impossível ao teu favor. Aleluia. Deus move o impossível na tua casa. Deus move o impossível na vida dos teus filhos. Não existe causa perdida para Deus. Aleluia. Existem homens que desistem, igual os 200 que desistiram antes de ter a sua família de volta. Mas Deus levantou 400 que foram firmes até o fim, resgatou a deles e resgatou a dos 200. O que é isso, pastor? Se o teu esposo não está com ânimo para lutar até o fim, você precisa estar, para você ir lá e resgatar por você e por ele. Se a tua esposa não tem ânimo para lutar mais, você precisa continuar para trazer para você e para ela o despojo dessa guerra. Aleluia. É a guerra que Deus mais ama. É a guerra quando você trava em favor da tua família. Porque a família é o bem mais precioso. É a primeira instituição que Deus criou. E a família é o maior alvo de Satanás. Porque ele sabe que uma família ajustada é a base da sociedade. É a base de uma igreja forte. Aleluia. Então nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos lutar pelos nossos filhos. E não tem melhor lugar de lutar do que na oração. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. E eu te convido que você feche os teus olhos. Eu não sei como você adentrou aqui nessa noite.
Eu não sei qual era a tua expectativa em Deus, mas de uma coisa eu sei: Ele está aqui. E Ele quer pegar a tua causa como causa dele. Ele quer pegar a causa da tua família como sendo a própria causa dele. Aleluia. E Ele é um Deus que Ele pega causas insolúveis e Ele vai lá e dá a resposta. Ele vai lá e resolve aquilo que a psicologia, a psicanálise, que os coaches, que a ciência não consegue resolver. Há um Deus aqui nessa noite que está à tua disposição. Aleluia. E Ele quer trabalhar em teu favor. Ele quer trabalhar em favor da tua família. Aleluia.